Oba! Essa é a live número 204 dos nossos domingos para conectar você com o nosso propósito, ampliar a sua consciência sobre os caminhos de melhora e possivelmente de cura do zumbido. Afinal de contas, a gente já trabalha com isso há 30 anos e sabe que esse meio de campo é muito controverso, por isso a gente usa o nosso domingo, como a gente investe o nosso domingo para levar clareza para você, porque as dúvidas nesse assunto são intermináveis, tá bom? Eu sou a doutora Tani Sanches, sou médico otorrinolaringologista, tenho a minha carreira acadêmica todinha completada aí pela USP, aqui em São Paulo, e sou bem, mas bem focada no atendimento, no ensino e na pesquisa sobre zumbido e hipersensibilidades auditivas. Dentro da nossa especialidade, esse é um terreno aqui que fica meio largadinho, meio marginalizado, porque poucos profissionais gostam de trabalhar com isso. Porém, como eu sou muito sortuda, ao longo dos anos a gente veio conquistando algumas pessoas, alguns profissionais de saúde que também foram entendendo a importância de trabalhar com esses assuntos, já que, por exemplo, no zumbido, 1 a cada 5 pessoas tem esse sintoma. E por que deixar toda essa população sem acesso à informação? Eu também sou muito sortuda porque hoje aqui nesse grupo de apoio nacional a pessoas com zumbido, nosso trabalho voluntário de domingos, a gente reúne cada vez mais profissionais de saúde que vêm aqui também ajudar com comentários enquanto eu estou respondendo as perguntas específicas que vocês me fazem. Que bonitinho aqui, tô vendo aqui, enquanto vocês estão chegando, se cumprimentando e me cumprimentando aqui, que bom estar de volta, né? Começando o nosso 2025 já com a live 204. Então, oficialmente, por enquanto, fazendo parte da nossa equipe de ajuda aqui, porém, tendo outros profissionais também, estão 3 fonoaudiólogas maravilhosas, fono Flávia Santos, fono Annelise Uliano e a fono Heloísa Helena. E a médica otorrinolaringologista, a doutora Ana Lúcia Canda Tourinho. Então, ao longo dessa sessão, vocês vão vê-las no chat aí, me ajudando aqui em paralelo, tá bom? Hoje, live de começo, vamos homogeneizar aqui um pouco dos conhecimentos, porque nesse 1 mês de descanso a gente teve muita gente nova entrando aqui nesse perfil. E aproveita se você puder. Aqui, ó, boa tarde, o César Barita falou que ia vir, né? E o César Bach também falou que estaria de corpo e ouvidos, né? Conectado com a gente, muito bom. Aproveitem, gente, se vocês puderem, clica ali no aviãozinho no canto inferior direito da tela de vocês, vai mandando para os amigos, para os pacientes, para os profissionais de saúde, para quem vocês acham que podem também se beneficiar com esse conhecimento que a gente gera aqui, graças a todo mundo que participa, tá bom? Todo mundo ganha quando mais pessoas sabem sobre zumbido, tá bom? Vamos lá. Eu deixei aqui hoje como proposta fazer uma live de perguntas e respostas, de estar disponível para as dúvidas de vocês, lembrando que a equipe também tá. Mas onde que seria bacana da gente ver? Como a gente tem uma experiência aí de 30 anos e formou uma didática para responder, e eu tenho interesse de fazer assim, ó, direcionado, menos é mais, direcionado para o caminho da melhora, porque a melhora é um ponto importantíssimo no caminho da cura. Todo mundo quer só curar, né? Quer dizer, quer pular do desconforto para a cura, para o desaparecimento do zumbido. E esquece que antes de curar, precisa começar a andar pela melhora parcial. E como essa parte é muito esquecida por vocês, que têm o desejo, o sonho de pular etapas, a gente aqui, em cada resposta que eu escolho responder, eu vou mostrando o caminho, tá bom? Então seria bacana, de qualquer jeito, vocês atentarem aí os canais para as perguntas que eu escolho
responder, tá bom? Então vamos lá, deixei caixinha, então eu vou honrar quem se antecipou e fez perguntas lá na caixinha. E daí vou revezar lá a caixinha e vocês que estão aqui, tá bom? Simbora! Começando aqui, deixa eu ver. Sejam todos bem-vindos, né? As dúvidas de hoje, vamos lá. Opa, já começamos com uma forte aqui, ó. Extrema dificuldade de encontrar profissionais que sigam essa forma de tratar e entender os pacientes. Primeira coisa, gratidão, gratidão, gratidão pelo reconhecimento do nosso jeito de entender e tratar. Primeira coisa. Segunda coisa, a situação ainda é ruim. Concordo super com você. Porém, como eu tô no trabalho há 30 anos, eu vou te dizer que essa situação é bem melhor do que quando eu comecei, tá? Mas como o Brasil é muito grande e 1 a cada 5 pessoas com zumbido é muita coisa, precisa de muitos profissionais, a gente tá no nosso trabalho de formiguinha, tá? Então, dependendo da cidade que você é, que você tem 2 opções que eu vejo. Se você escrever pra gente no direct, tá? A gente pode ver se tem pessoas de confiança que a gente pode te indicar para consulta presencial. Tranquilo. A outra coisa é que hoje, esse vai ser o 3º ano que a gente está trabalhando exclusivamente online. E isso me permitiu chegar no interior do Brasil, em cidades que eu nem conhecia o nome. Como que isso funciona? O otorrino da cidade da pessoa precisa fazer o exame físico, ouvido, nariz e garganta. Por quê? O exame físico de pessoas com queixa predominante de zumbido ou hipersensibilidades auditivas costuma ser absolutamente normal. Porém, as poucas vezes que ele não é normal, vale a pena um médico ver. Se tiver com rolha de cera, por exemplo, entupindo o ouvido, se tiver com tímpano perfurado, isso tudo vale a pena ser documentado, tá? Porque essa é a limitação da consulta online. Uma limitação para algo que é raro entre todas as possibilidades, tá bom? E daí a gente fica com o desafio de descobrir o que a pessoa tem e fazer um plano de estratégia para começar, né, o caminho da melhora e quem sabe de cura, tá? A gente ama uma cura, a gente sabe que existe, eu sou caso de cura, agora a gente já tem 162 casos documentados, então a gente sabe que existe, por isso planeja, tá? Mas aí cada um vai num ritmo diferente, no seu ritmo e para um resultado diferente, tá? Então, reforçando aqui, a gente agora está no 3º ano exclusivamente disponível para trabalhar online. Porém, para quem precisar, escreve, e para quem prefere consultar presencial na própria cidade, se a gente tiver mentorado, a gente indica. É para isso que a gente faz mentoria, para eles aprenderem com a gente o que a gente gostaria que fosse aprendido e para a gente deixá-los disponíveis para vocês que querem alguém com a nossa linha de pensamento, tá bom? Muito obrigada pela pergunta. Vamos vocês aqui, deixa eu puxar alguém que tenha feito pergunta daqui. Acho que agora não preciso mais disso aqui. Aqui. Tive Covid pela 3ª vez e durante 15 dias meu zumbido passou. Uau! Melhorei e o zumbido voltou. Por que isso? Adriana Vilela. Que coisa inusitada. Eu li a primeira frase e já fiquei imaginando assim, lá vem desgraça. Por quê? Vou me explicar e depois eu te oriento. A Covid e o pós-Covid são 2 das coisas da pandemia que, de fato, tem um poder de 15,8% mais ou menos, desculpa, passou uma moto aqui, 15,8% de fazer um zumbido aparecer em quem não tinha e 40% de fazer piorar um zumbido que já existia antes da Covid ou do pós-Covid, tá? Então essas são casuísticas que mostram que a Covid é uma chatice pro ouvido. Aí você me chega e começando a live já me traz uma notícia boa, né?
Covid terceira vez, chato, mas sumiu o zumbido por 15 dias? Não me lembro de ter visto essa notícia boa. Porém, ele voltou depois que você melhorou. Então, o que eu queria te perguntar, e depois eu vou caçar a sua resposta aqui, se você responder. Nas suas 2 outras Covids, como é que o seu zumbido se comportou? Esse é um comportamento exclusivo dessa terceira Covid ou já tinha acontecido antes, tá bom? E se alguém tiver tido melhora do zumbido e não piora, melhora durante a Covid, me avisa também que isso aqui tá parecendo uma novidade pra gente, tá bom? E eu adoro novidades. Então, peraí, Adriana Vilela, vê se você responde aí. Enquanto isso, eu vou pegando aqui. Doutora, o zumbido pode desaparecer parcialmente com o uso de aparelho auditivo? Então, desaparecer, é sumir, não é parcialmente. Mas se a sua pergunta for, ele pode melhorar parcialmente? Então, ele é assim todo dia, toda hora, nessa altura. Ele pode abaixar e ficar assim todo dia, toda hora? Isso é uma melhora parcial. Com certeza pode. E eu te diria que esse é o resultado mais comum dos aparelhos auditivos sobre o zumbido. Por quê? Menos comum ele era assim antes do aparelho, põe um aparelho, regula bem, regula direito e ele fica assim, tá? O mais comum é melhorar parcialmente do que ficar igual. E mais raro, como a gente só tem por enquanto 10 casos, de gente que entrou antes do aparelho, tinha um zumbido assim e ele de fato sumiu, tá? Isso é raro porque pra gente só vieram parar 10 casos no nosso conhecimento. É possível que existam mais, com certeza. Mas de qualquer jeito, olhando para isso, aparelho como uma forma de melhora do zumbido é algo que vale a pena, tá? Lógico, com indicação para isso, tá? E com fono de preferência, gente. Fono boa, tecnologia boa e um teste domiciliar. Não saiam comprando aparelho no primeiro dia que for testar, mesmo que vocês gostem, tá? Aproveitem esse benefício do teste com aparelho auditivo em casa, né, por um período de tempo para diminuir chance de falsas expectativas ou arrependimento. Quer que te ajude? Beleza, deixa eu só ver se chegou a resposta da Adriana Vilela enquanto eu estava falando. Aqui. Tá, então chegou. A Adriana, aquela que o zumbido sumiu 15 dias durante a Covid. Tive zumbido depois de um mês do primeiro zumbido, não, depois da primeira Covid, deve ser, né? Na segunda vez, o zumbido melhorou também, mas voltou. Tá, então olha só. A primeira Covid trouxe um zumbido para Adriana um mês depois. Isso tá com cara de zumbido pós-Covid, tá? Na segunda vez, o zumbido melhorou, mas voltou. Então, nessa terceira vez, o zumbido tá assumindo o comportamento parecido com a segunda vez. Então, aqui a gente tem um jeitão, né? De 2 vezes, parece um comportamento, um padrão, parece, tá? Embora 2 vezes não é tanto pra gente confiar no padrão, mas parece um padrão das suas 2 últimas vezes. O que vale a pena a gente ver também, Adriana? Olha aqui, vamos supor que seu zumbido era nessa altura pré-Covid. Aí ela veio, zerou na segunda vez, na terceira vez zerou. Era assim. Depois que voltou igual ou voltou mais baixo, como se fosse um benefício mais duradouro daquele processo inflamatório. Então, eu tô querendo entender por você uma novidade, porque eu não tenho uma resposta de prontidão aqui. A princípio, a Covid
é geradora de uma série de processos inflamatórios que ou deixariam o seu ouvido fora do contexto ou teriam um potencial para piorar o seu zumbido. Então ainda estou tentando entender o seu padrão para ver se faz sentido para mim, tá bom? Deixa eu ver, vamos lá. Ó, não adianta pedir informação de gente aqui, porque eu tenho que olhar uma lista, tá? Como eu falei, me escreve depois, tá bom? Tem que olhar uma lista e agora não dá pra parar, tá bom? Acho melhor ter sintomas do Covid do que ter zumbido. Aí é cada um com seus valores, né? Vamos voltar lá pra caixinha para honrar quem escreveu aqui. Ah, olha aqui, ó, a Adriana, alinhadíssima com a resposta que a gente tá dando para você. Zumbido apareceu pós-virose há 8 meses. Existe chance de desaparecer? Então, pós-virose. A Covid é uma virose? A Covid é uma virose. Resfriado comum é uma virose, gripe, a gripe anual, a influenza, um monte, viroses gastrointestinais, né? Um monte de coisa é virose. E de fato, Covid ou não, elas podem fazer o zumbido aparecer e ficar, tá? Então, isso aqui é aquele complemento, Adriana. Que sorte, né? Tudo é questão de como a gente olha o copo, né? Ele tá meio cheio ou meio vazio. A pergunta que essa pessoa tá fazendo é a média. Você, Adriana, tá fora da média por uma vantagem, independente do que você prefira, tá? Então é só questão de aumentar o seu grau de consciência sobre como costuma ser para ter a chance de você olhar por um outro ponto de vista que seria mais leve para você, tá bom? Agora voltando para essa pergunta aqui, existe chance de desaparecer? A minha resposta do fundo do coração, chance sempre existe. Então você tá aqui com um zumbido pós-virose e você quer vir para cá, quer desaparecer e nunca mais voltar, que é cura, né? Desaparecer é cura, tá? Chance sempre existe. E por que eu afirmo isso? Porque na pesquisa que a gente publicou com os primeiros 80 casos, quem chegou aqui, os 80 primeiros casos que chegaram aqui, nesse sonho de consumo de vocês e nosso, tá? Curou e não voltou mais. A gente viu que teve vários caminhos diferentes para chegar aqui. Teve várias idades de pacientes diferentes, teve vários tempos diferentes. E, portanto, eu que busco padrão, não consegui, Adriana agradecendo, que bom, fico contente. Eu não consegui ainda ver padrão numa coisa que eu quero. Por isso que esse ano a gente vai publicar os 162 casos que chegaram à cura. Então a gente está aumentando a amostra e buscando padrões para que a gente, profissional de saúde, possa entender melhor quem que chega aqui por qual caminho, tá? Então isso vai ser um jeito de nós profissionais otimizarmos o raciocínio para vocês. Por enquanto a gente tem a boa vontade, a credibilidade, a confiança de que o processo pode acontecer. E hoje, como eu não sei prever ainda por causa da falta de padrão, o que eu me coloco? Na obrigação de entender, por exemplo, você já entendeu o que é um zumbido pós-virose, e te colocar no caminho da melhora. Quer dizer, eu quero deslocar você daqui para andar para frente e se aproximar daqui. Mas não tenho hoje como garantir que eu vou te aproximar até chegar lá, tá? Não tenho. Mas de qualquer jeito, saiba que isso daqui é possível de acontecer. Assim a gente entende que fica mais leve. Quais caminhos a gente pode usar para o seu zumbido pós-virose? Se você só tiver zumbido e há pouco tempo, pouco menos de 6 meses, haveria espaço para você usar medicamentos, mas como uma virose pode, Covid ou não,
pode deixar processos inflamatórios prolongados no seu corpo, valeria super a pena uma bateria de exames de sangue completos para ver como é que está o seu nível de processo inflamatório internamente até hoje que a virose foi embora e o zumbido ficou, tá? Então, primeiro eu planejaria isso, medicamentos e ou suplementos. Se a sua virose acometeu a audição, além do zumbido, super valeria, e você já tratou, né, a virose, já usou medicamento ali pro seu zumbido, suplemento, etc, super valeria a pena você fazer também um teste com aparelho auditivo, tá? Muito está se falando do laser como algo que pode melhorar processos inflamatórios e melhorar a circulação, mas eu não tenho experiência ainda e não lembro de ter lido pesquisa sobre casos pós-virose, tá? Então eu te deixo aqui alguns caminhos para você pensar junto com seus profissionais de saúde, tá bom? Vamos uma pergunta aqui de vocês agora, do grupo. Aqui, ó. Tem o zumbido há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos ou há 10 dias, o processo é o mesmo. Investigar primeiro, né, conversando com um profissional gabaritado, fazer exames complementares para daí escolher a porta de tratamento. Então, isso aqui vale para todo mundo que tiver zumbido, independente da duração. Olha aqui, ó, uma pergunta ótima, porque é muito prática. Eu tenho zumbido, de acordo com dentistas, eu tenho DTM, disfunção temporomandibular. Então, essa parte aqui da articulação, da musculatura dos dentes, essa parte odontológica, é ruim nela. Mas tudo que eu faço aqui, nada de melhora para o zumbido, tá? Muito, muito boa. Por quê? Você pode ter zumbido e disfunção temporomandibular conectadas, então a disfunção é causadora do zumbido, e você pode ter as duas por coincidência. Então você tratar aqui pode melhorar a disfunção e não acontecer nada com o zumbido, porque ele é de outra coisa que não a disfunção temporomandibular. E qual que é o papel do dentista? Avaliar a disfunção temporomandibular. Avaliar é este diagnóstico. Só que se for coincidência, você precisa de um profissional que possa olhar as outras possíveis causas de zumbido. A gente fala nas mentorias que eu trabalho com o Tribunal do Zumbido, né? Tribunal do Zumbido. Porque de tribunal todo mundo sabe um pouco de vida real, né? A gente coloca suspeitos num banco dos réus, ali num julgamento, para que profissionais possam ver prós e contras desse suspeito e depois definir. Ele tem culpa no cartório, ele não tem culpa no cartório, é inocente, tá? Só que pro direito, até se prove o contrário, o suspeito é inocente. Ou seja, precisa de provas de que ele tem culpa. Pra gente que tá querendo achar suspeitos, suspeitei e botei no banco dos réus aqui. Até se prove o contrário, ele é culpado, tá? Então, por que a gente faz isso? É lógico que eu ter um culpado e achar que ele é inocente é um erro de julgamento. E eu achar que um inocente é culpado também é um erro de julgamento. Então, mas eu prefiro achar que é culpado, depois eu vejo, ele era inocente, tá? Por exemplo, zumbido e a disfunção temporomandibular, tratou, não tem nada, não melhora, então pode ser que essa disfunção que foi suspeitada seja inocente, tá? Eu prefiro isso do que deixar passar a disfunção temporomandibular, porque eu nem olhei para ela e ela era culpada e o paciente perdeu chance e eu perdi chance, tá? Então eu gosto desse jeito que na primeira consulta a gente vai olhando para todos os suspeitos.
O banco dos réus se forma na nossa frente, o banco dos réus virtual se forma na nossa frente, e aí a gente vai para as estratégias. Primeiro, o que é mais simples de tratar, mais simples de fazer e que tem mais chance de reverter uma situação. Porque tem coisas que a gente não consegue reverter. Aí a gente só vai tratar amenizando o sintoma. Mas sempre, sempre, sempre que possível, o meu plano A é tentar reverter aquilo que é possível. Tá bom? Ficou claro para vocês? Beleza, vamos lá buscar outra pergunta aqui inteligente. Deixa eu ver aqui. Eba, um comentário motivador. Tive uma grande melhora de zumbido com medicamento. É possível a remissão total? Que delícia, que delícia, que delícia. Delícia por vários motivos. Primeiro, mostra o que a gente sempre fala. As pesquisas por aí são desanimadoras em medicamento. Na nossa prática, medicamento não é tão desanimador assim, tá? É claro que medicamento é uma fonte de efeitos colaterais, sempre foi e não é para zumbido, tá? Tem gente que toma uma Novalgina e mesmo assim acaba que é bem tranquilo de comprar sozinho e mesmo assim fica mole, fica hipotenso. Tem gente que toma aspirina, super fácil de achar, e tem gastrite, tá? Ou seja, tomar remédio tem chance de dar efeito colateral, sim, para todo mundo. E qualquer remédio. Então, chance, não quer dizer certeza que vai dar efeito colateral. Então, a gente tem que lidar com essa questão. Agora, na nossa prática, os melhores casos de melhora com remédio são aqueles que eu prescrevo na primeira consulta. Peço para a pessoa ter paciência, porque a melhora com remédio vem devagarzinho ao longo de 2 meses. E daí, logo no primeiro acompanhamento, a pessoa já percebeu, nossa, baixou. Esses são os melhores. A cura em uma consulta não é comum, tá? A cura vem em várias consultas, e por isso que eu falo, primeiro precisa melhorar. Aí a pergunta dessa pessoa é o seguinte: já tive uma grande melhora do zumbido com medicamento. É possível a remissão total? Claro que é. Claro que é. Tá? Então, veja, entendam por que eu falo que todo mundo quer chegar aqui. Mas ela teve uma grande melhora. Grande melhora é uma delícia. É cura? Não é cura. Cura é sumiu e não voltou mais. Tá? Então, tá super no caminho, que é algo que eu adoto na minha rotina também. Fiz o tratamento medicamentoso como eu tô orientando vocês. E a pessoa no primeiro acompanhamento, 2, às vezes 3 meses depois, volta, já melhorei? A pergunta que não quer calar é: você teve algum efeito colateral que te impeça de continuar? Porque se não tiver tido efeito colateral, o próximo passo absolutamente natural é fazer mais um bloco de 2 meses para ver se melhora mais. Vamos botar número nas coisas? A pessoa, vamos supor que a sua grande melhora tenha sido 50% de diminuição do zumbido. Ele era assim, caiu pela metade, tá? Então, se teve essa resposta linda, maravilhosa, parabéns para você e para o seu profissional. Quem sabe mais 2 meses te ajuda a baixar os outros 50%, ou que seja 20%. Então, enquanto a gente tá com zumbido ladeira abaixo, na ideia da pessoa não ter efeito colateral, a gente mantém o uso do tratamento, tá? Isso é uma filosofia de tratamento que é lógica e coerente. Melhorei, mas tive efeito colateral. Vamos parar e repensar, tá bom? É assim que a gente vai usando. Parabéns, parabéns. Já adorei, adoro, gente. Eu adoro ver gente que vai melhorando. Adoro. Boa tarde. Tudo bem? Beleza, vamos lá.
que mais que vocês têm de dúvida aqui? Agora alguém daqui. Vamos lá. Uma melhora significativa, eu estaria super feliz. Quem não, né? Quem não? É isso aí. Lembra que a gente ainda tá na terra de que... na terra do pensamento predominante para zumbido ser não tenho o que fazer, né? E isso é algo que tá muito melhor. Vocês têm que acreditar em mim, porque vocês acho que nem estavam vivos há 30 anos atrás quando eu comecei, né? Então, isso era verdade absoluta. Hoje, assim como eu, já tem gente que fala assim, meu, cadê a lógica, a coerência desse raciocínio aqui? Não tem, porque não tem nenhuma doença na face da Terra que ninguém melhora. Não tem, tá? Então a ideia é quem são as pessoas que melhoram. E um nível de melhora é essa significativa. Amei essa informação que vocês trouxeram. Muito bom. Agora vamos puxar mais uma informação lá da caixinha, honrando quem teve essa antecipação aqui da participação. Então vamos lá. Quando o som interno é na cabeça e não nos ouvidos, isso indica que é som do próprio funcionamento? E eu lembro que você já fez essa pergunta umas 2 ou 3 lives no ano passado. Vamos lá. Então, o som interno é na cabeça, quando o mais comum é nos zumbidos, tá? É nos ouvidos. Então, a ideia é que a gente interprete zumbido na cabeça não como sinal de algo grave, então já desconecta, tá? E sim como um sinal de zumbido bilateral exatamente igual, tá? Então, essa simetria é bem-vinda pra gente, pode ser mais leve e não necessariamente tem nada que ver com gravidade da causa, tá bom? Muito obrigada. Vamos lá. Deixa eu só ver o que mais aqui. Aqui, ó. A Ana Lúcia tá dando uma resposta bem interessante, lógica e coerente do jeito que a gente sempre tenta fazer. O remédio usado para o paciente não é um só para todo mundo, senão a gente já falava, né? É voltado para o problema que está causando o zumbido. Por mais que todo mundo queira praticidade, o que a gente vê é cada causa de zumbido tem um mecanismo diferente. E, portanto, a gente tem que ver qual é o remédio que tem esse mecanismo de ação que tenha produtividade na saúde do paciente, tá? Vamos lá, vamos escolher mais uma caixinha aqui. Hoje vamos fazer uma live um pouquinho mais curta aqui, que chegou visita ilustre. Vamos sim. Vamos lá, olha aqui, pergunta ótima também, tenho certeza que vocês vão se identificar. Por que um dia baixinho, o outro insuportável? E isso há 5 anos. Não consigo descobrir a causa. Amo esses casos, apesar de vocês ficarem super desconfortáveis com eles. Vamos lá. Zumbido pode ter estabilidade. Ó, nasceu aqui, passa o dia assim no mesmo volume, e o que muda para o paciente é se ele percebe ou se ele não percebe. E o zumbido pode ser uma montanha russa com altos e baixos, de modo que a pessoa, quando tá abaixo, nem dá bola, quando tá alto é o inferno na torre, tá? Então veja, o zumbido que nasce e fica o dia inteiro igual, só muda se você, tá no silêncio, eu percebo, então me incomoda quando eu vou dormir. Tô com som, levando a vida normal, entrando som pela janela, eu tô na rua, nem percebo, porque ele tá sendo mascarado, ele tá sendo encoberto pelos sons do dia a dia. Zumbidos estáveis têm tendência de ser cicatriz de um fato que aconteceu lá no passado.
Como qualquer cicatriz. Cortei o braço, fez uma cicatriz, ela não vai sair daqui. Mas se ela tá aqui, ela não vai crescer até meu ombro, não vai crescer até minha mão, ela vai ser estável. Tem horas que se eu olhar e prestar atenção nela, ela me chama mais atenção, e tem horas que se eu tiver assim, eu não tô nem percebendo, porque ela tá fora do meu campo de visão ou de percepção. Então, zumbidos estáveis, recapitulando. Tendência de associação com coisa do passado. Zumbidos com altos e baixos, associação com coisa do presente. No seu dia a dia, respondendo para você, tem coisas que você faz sem saber ou que acontecem no ambiente sem saber, que são capazes de cutucar o seu ouvido. E na hora que cutuca, o zumbido cresce. A hora que essa coisa acalma, o zumbido diminui. Quais são as causas? Pergunta de 1 milhão. Quais são as causas mais comuns de altos e baixos de um mesmo zumbido? Tá? Primeiro, estresse. Muita gente, vocês podem levantar a mão aqui, viu? Muita gente fala assim, quando eu fico nervosa, eu fico tenso, meu zumbido vai para a lua, tá? Em termos de intensidade. Por quê? Assim como dispara o coração, aumenta a pressão, a pessoa pode ficar com sudorese, pode suar mais, o zumbido de algumas pessoas pode dar um oi a mais, tá? Então, estresse é fonte de um alto em forma de onda. Vem, aumenta, enche a paciência e abaixa de novo para o nível de base, tá? Outra coisa super comum que piora o zumbido, temporariamente. Ingestas, comidas, bebidas e remédios, tá? Então, entrou pela boca, tem chance de causar uma piora temporária, até o sistema digestivo eliminar aquilo que entrou. Exemplos de bebidas. Pode ser álcool de qualquer natureza, para quem é vulnerável a álcool. Pode ser o álcool específico que tem a cevada, o glúten da cevada, que é cerveja e uísque, tá? Então aí é questão de observação de cada pessoa. Pode ser café. Tem gente que toma 2, 3 cafés, não tem problema nenhum com zumbido. Entrou no abuso, que é mais do que 4 xícaras de café por dia, começa a perceber piora do zumbido. Observação. Leite, ou laticínios de um modo geral. Não só o leite líquido, mas os laticínios na forma de sólidos, né, na forma de queijos, na forma pastosa de iogurte. Então, para algumas pessoas, isso também é fonte de piora temporária. Então, comidas, bebidas e medicamentos. Anti-inflamatórios são capazes de piorar zumbido. Antibióticos são capazes de piorar zumbido. Quimioterápicos, estimulantes sexuais, anticoncepcionais orais. A lista de medicamentos capazes de piorar zumbido é longa. Finasterida para o cabelo, minoxidil via oral, remédios para colesterol, remédios antidepressivos. Tem uma lista longa. E aqui sim, é possível que a piora do zumbido venha temporária ou é possível que venha e fique estável, que suba um degrau realmente de intensidade, tá? Outra causa comum de altos e baixos, contraturas musculares na vizinhança do ouvido. Essa aqui, ó, aperta dente, abre a boca forte, vira o queixo para um lado para o outro, toda essa musculatura da mastigação e a musculatura vizinha aqui de baixo, ó, do pescoço, porque muita gente, como eu, tem o ponto de tensão aqui ao redor do ouvido. Levanta a mão aí, levanta a mão que eu quero saber quem que tem esse ponto de tensão aqui. O meu é
certeza. Estressei, pré-congresso, pré-não sei o quê, pronto, tô mais contraída aqui, tá? Então, se eu tivesse zumbido, provavelmente contraturas poderiam ser uma possibilidade de piora temporária. E a outra forma de contraturar tem nada a ver com estresse, pelo contrário, tem a ver com algo saudável, é atividade física feita de forma errada. Quantas pessoas não vão correr e ou caminhar, ao invés de só mexer braço assim, eleva o braço e fica assim, ó, tá? Ó, contratura aqui do trapézio, tá? Quantas pessoas não vão fazer uma atividade física para braço ou para perna, então apertando os dentes enquanto fazem essa atividade física. Portanto, falei aqui as principais causas. Quer vir aqui, boneca? As principais causas que fazem zumbidos com altos e baixos se tornarem insuportável aí, como você falou, tá? Eu gosto desses casos porque pra gente é mais fácil tentar identificar quem é o responsável pelo alto e baixo, e identificando, a gente propõe um teste por um período sem essa coisa. Quando vocês aceitam fazer o teste que a gente propõe, né, é questão de um tempo para a gente observar. Isso fez diferença nos altos e baixos e o zumbido passou a ser mais regular, ou então sumiu, ou isso não fez diferença nenhuma. Tá bom, gente? Então, aqui a gente fez o nosso melhor por hoje para dar clareza para vocês. Clareza, com clareza a gente vai muito mais longe. Comprei minoxidil oral e dutasterida essa semana e tô com um zumbido alto. Acha que tem relação? Caio César, sim. Tanto o minoxidil quanto a dutasterida sozinhas podem piorar o zumbido temporariamente. Se você tomou ambos juntos, aí fica difícil de ver qual teve responsabilidade, tá? Eu vou sugerir, conversa com seu médico para ver um esquema de retirada, tá? Se é possível a retirada, para observar um período sem minoxidil, sempre é possível a retirada, né? Mas a dutasterida também, e para ver se existe uma possibilidade de troca que não agrida seus ouvidos. Combinado? Deixa eu ver aqui, deixa eu pular lá pro fim. E a gente já vai terminando já. Olha que informação linda que o Ricardo tá trazendo aqui, ó. Vamos terminar essa live com algo animador e motivador do jeitinho que eu gosto. Eu tomei um antidepressivo e um dos efeitos colaterais era o zumbido. Mas o meu zumbido ficou perto do zero. Depois, num outro momento de ansiedade, eu voltei a tomar o mesmo medicamento. Por quê? Porque você voltou a tomar o mesmo medicamento, eu não saberia te dizer. Provavelmente você teve, ou foi da sua iniciativa, ou foi do seu profissional, tá? Mas muito legal que quando você teve um efeito colateral, que está alinhado com a resposta anterior, você conseguiu melhorar do seu zumbido. Tá bom, gente? Então, eu agradeço mais uma vez aqui a participação de todos. Desejo um ótimo resto de domingo. Agradeço por estar de volta, porque o horário gostosinho do meu domingo é quando a gente está aqui em grupo, fazendo tudo ser mais potencializado para vocês. E quero agradecer mais uma vez a presença dessa equipe oficial que aos poucos, esse ano a gente vai tornar mais pessoas aqui oficiais para ajudar vocês, porque quanto mais a gente entra em contato com mentorados, mais a gente vê que eles têm o coração de ajudar. O trabalho voluntário é isso, é coração, tá bom? Então agradeço de novo a Ana Lúcia, a Flávia, a Nelise e a Heloísa e a todos vocês que participaram ajudando e fazendo perguntas ótimas para a gente levantar essa bola, matar e acabar ajudando um monte de pessoas. Um beijo no coração, até mais para vocês.